Olá, eu sou o psicólogo Derek e hoje vou falar brevemente sobre o TDAH, ou seja, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Este que é considerado o transtorno mais comum da infância. Bem, esse transtorno envolve duas principais características. A primeira delas é a hiperatividade ou impulsividade, ou ainda dificuldade no controle de impulsos. A segunda dela se refere à dificuldade para manter a atenção focada em um determinado estímulo, a dificuldade para se manter concentrado. Então, essas são as duas principais características. E o transtorno pode apresentar, a pessoa que apresenta o transtorno pode, por vezes, apresentar uma dificuldade maior relacionada à impulsividade, à hiperatividade, e, por vezes, uma dificuldade mais acentuada relacionada à desatenção, a dificuldade para manter a atenção focada em determinados estímulos. Ok. Quanto à prevalência desse transtorno, há diversos estudos indicando que essa prevalência varia aí entre 3 a 13% das crianças com idade escolar. Em relação à etiologia, ou seja, a causa ou as causas do TDAH, não existem ainda estudos conclusivos que indiquem uma causa ou causas específicas para este transtorno. Então, não existe, por exemplo, um exame laboratorial que vá detectar o TDAH, nem um exame de imagem também. O diagnóstico é clínico, ou seja, a pessoa vai até o profissional utiliza alguns critérios e identifica se a pessoa tem ou não o TDAH. Há diversas classificações, o DSM, por exemplo, é uma dessas classificações e que costuma ser muito utilizada. Em cada classificação há critérios bem definidos para que se possa afirmar se uma pessoa tem ou não TDAH. Referente ao tratamento, é importante dizer que a primeira coisa que se deve fazer quando nota-se que a criança tem um determinado padrão de comportamento relacionado principalmente à impulsividade ou à dificuldade para manter a atenção em determinados estímulos, é identificar se isso ocorre em mais de um contexto. Isso é muito importante. É muito importante que essa dificuldade não ocorra em apenas um contexto. Por exemplo, não ocorra só na escola onde a criança estuda. Que ocorra também em casa. Que ocorra em outro contexto. Porque há muitos pais, há muitos professores que verificam que vem uma matéria sobre TDAH, por exemplo, e começam a acreditar que o filho tem o TDAH. E já buscam um tratamento para o TDAH, sendo que a criança apresenta um determinado comportamento muito agitado ou muito desatencioso em apenas um contexto. Então, isso é muito importante. Outra questão muito importante também para a gente falar aqui se refere a qual seria o tratamento mais adequado. Há divergências ainda, há controvérsias e o que se tem é que o ideal seria buscar tanto psicólogo quanto psiquiatra para o tratamento do TDAH. Por quê? Porque enquanto o foco do psicólogo vai ser identificar no ambiente, identificar fatores relacionados ao desenvolvimento e manutenção desses comportamentos do TDAH, o psiquiatra vai buscar um fármaco, um remédio para tentar ajudar no TDAH. Normalmente é o metilfenidato, que vai fazer com que a criança reduza um pouco esses comportamentos, em média, reduza um pouco esses comportamentos de agitação, de hiperatividade, e, consequentemente, consiga melhorar um pouco a capacidade de prestar atenção. E o psicólogo, identificando os fatores relacionados ao desenvolvimento e manutenção desses comportamentos do TDAH, vai fazer com que haja
mudanças específicas no ambiente que propiciem a aprendizagem de novos comportamentos por parte da criança. Porque não basta ela reduzir um pouco esses comportamentos de desatenção e hiperatividade. É importante que ela substitua comportamentos, que ela aprenda novos comportamentos, que ela aprenda um novo repertório comportamental. Mas o mais indicado seria, então, buscar primeiro o psicólogo e verificar, a partir disso, se há necessidade de encaminhamento ou não para o psiquiatra, já que todo fármaco, todo medicamento tem também seus efeitos adversos, tem também aí seus possíveis efeitos colaterais que devem ser sempre levados muito a sério, ok? Quanto ainda a controvérsias do TDAH, é muito comum que as pessoas encontrem várias informações diferentes sobre o TDAH. Ou seja, a gente afirmando que o TDAH é um distúrbio neurológico, sem provas conclusivas para isso. A gente afirmando que o TDAH é um distúrbio genético, sem provas conclusivas para isso também. A gente afirmando, enfim, várias causas para o TDAH sem ter provas conclusivas para isso. E divulgando isso como se fosse uma certeza absoluta. Então é preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado, porque senão a gente pode começar a diagnosticar cada vez mais crianças e essas crianças podem ter intervenções sem necessidade. E quando uma intervenção é feita sem necessidade, quando não há um transtorno existente de fato e há uma intervenção, por exemplo, quando a criança toma lá o metilfenidato sem apresentar todos esses comportamentos, sem apresentar o TDAH de fato, ela tende a ter muito mais prejuízo do que benefício. Então, é muito importante a gente levar a sério essas características do transtorno e não banalizá-lo, para que a gente não prejudique aí as crianças que têm um comportamento mais ou menos agitado, que têm um comportamento mais ou menos desatento. Então é importante a gente não banalizar o TDAH, é importante a gente saber que vez ou outra é normal que a criança apresente um comportamento mais agitado, que a criança apresente dificuldade para manter a atenção focada em determinados estímulos, e isso não vai ser nenhum problema, isso não pode ser considerado um transtorno e nem uma doença, nada do tipo, ok? O que importa é o padrão de comportamento, é a frequência, a intensidade com que aqueles comportamentos ocorrem e se ocorrem em mais de um contexto, certo? Basta a gente imaginar, se a gente colocar uma criança num ambiente com muitos estímulos, dificilmente ela vai conseguir manter uma atenção adequada, vai conseguir manter o foco da atenção em apenas um estímulo. Dificilmente ela vai conseguir também se manter tranquila, calma. Então, há muitas reações das crianças que são comuns por causa dos estímulos, da estimulação ambiental. A gente não precisa entender isso como um transtorno, como um distúrbio ou qualquer coisa do tipo. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe o vídeo e até o meu próximo vídeo. Um abraço.